fique até o final, que além deste maravilhoso presente, que é a máquina de emagrecer, eu tenho outro exclusivo para você. Então, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Andréia Farias, eu sou parapsicóloga, bióloga, psicanalista. Criei um método de emagrecimento que é o Emagrissamente, método com o qual eu emagreci 15 quilos, mas eu criei ele antes disso, já com as minhas pacientes, com as quais eu trabalho há 15 anos já com emagrecimento. E no meio do caminho, há 3 anos atrás, eu engordei e tive que criar no formato de método gravado, porque eu não podia ser a terapeuta de mim mesma. Foi assim que nasceu o Emagrissamente, com o qual eu emagreci, tantas outras mulheres já emagreceram. E estou aperfeiçoando cada vez mais. Eu tenho também hoje, na aula de hoje, o que eu vou ensinar? Que é a máquina de emagrecer. O que é a máquina de emagrecer? Você sabia que você não é o seu estômago que sente fome? Que é a sua mente? Você sabia que não é a sua pele que sente dor? É a sua mente que vai enviar todos esses comandos neurais para que você sinta fome, dor, e essa mente é programável e reprogramável, graças a Deus. Então, no método tem visualização criativa, já vou explicar por quê, técnica de respiração, que eu já passei na aula anterior, meditação, auto-hipnose, deixa eu ver se eu já falei tudo, respiração, meditação, auto-hipnose, visualização criativa e reprogramação mental. São 5 técnicas unidas num método e ele é feito com uma construção em que você vai ficar num estado de visualização enquanto eu narro. Tem várias outras tarefas para você fazer dentro desse método. Essas visualizações são de 3 minutinhos, que você vai fazer 3 vezes por dia. É com esse método muito bem elaborado, com muitos anos de estudo, que eu emagreci, que tantas outras mulheres já emagreceram mundo afora. E que você também vai emagrecer. A base dele, que é a máquina de emagrecer, é o que eu vou te passar nesse curso. Então, nessa segunda aula, eu tenho propostas, assim, bem, como eu poderia dizer, tem bastante coisa para passar para você. A gente vai conseguir passar tudo isso. Primeiro, vamos agora, então, tirar a limpo com relação à técnica da respiração, se alguém fez. Tá? Então, eu vou passar hoje a base de todo o método Andréia Farias. Todo o método que eu criei vai ter que sempre ter isso, porque não existe outra forma de emagrecer sem esta base que eu te dou. Então ele vai estar no Emagrecimento, vai estar nos outros cursos, já tem curso a caminho, vai estar nesse, que é a máquina, que na verdade é a base, que é técnica de respiração, técnica de afirmação positiva, visualização, basicamente a tabela que você tem que fazer do seu emagrecimento. Você quer ir daqui, eu tô no centro de Florianópolis, se eu quiser ir daqui para Jurerê, eu tenho que ver como eu vou fazer isso. Se eu vou de ônibus, se eu vou caminhando, se eu vou de bicicleta, se eu vou de avião, nem dá, né? Só se fosse um heliporto de um lugar para o outro. Mas enfim, se eu vou de barco, de jet ski, porque eu moro aqui bem pertinho da praia, enfim. Praia, aqui do centro, bem pertinho das pontes, não é bem praia, né? Passou uma área aqui na frente. Então a gente precisa ter isso. Eu observo ao longo de tantos anos de trabalho que muitas pessoas querem emagrecer, mas elas só dizem assim, eu quero emagrecer 15 quilos, 10, 20, 30, 40. Tá, e daí? Quantos quilos por semana? E o que você vai fazer a cada semana? Sabe, a gente emagrece diariamente. O lado bom disso é que a gente emagrece até quando dorme. Eu sempre acho isso muito fantástico. A gente vai engordar quando a gente come mais do que a gente gasta. Fora isso, a gente emagrece. E comer é maravilhoso, comer é fantástico. Não existe nada que seja assim, o grande vilão. Cada um vai escolher o que fazer. Eu escolhi a low carb. Tem gente que escolhe dieta dos pontos, contagem de calorias, que essa já é mais antiga, né? Mas o mais moderno hoje tá low carb, mistura com a cetogênica, faz no jejum intermitente. Do jejum eu preciso sempre voltar, porque eu já vi na minha prática clínica muitas pessoas fazerem o jejum e saírem desse jejum, a primeira alimentação ser uma bolacha recheada, um pão, uma coisa assim, aí realmente não dá, pode até fazer mal. Por isso que eu sempre digo, tenha conhecimento do que você vai fazer e coloca na sua cabeça quando você faz o jejum que a cada hora que passa você tá ficando mais magra, mais perto da sua meta, que daí eu vou te ensinar hoje certinho a fazer a tabela das metas, tá bom?
Sabe o que é a ansiedade severa? Alguém tem consciência do que é isso? Ansiedade severa. Você tem consciência do que é ansiedade severa? Depressão. E depressão severa. Já ouviu falar? Eu não vou entrar muito nisso pensando nem de um olhar de parapsicóloga, nem com um olhar de psicanalista. Eu vou pensar com um olhar de bióloga. Que quando você fica ansioso, você vai liberar um hormônio que ele é um veneno. E o seu corpo, para fazer com que você... Porque ele não quer que você morra. Ele vai buscar onde uma paz? Para você que está com sobrepeso. Onde ele vai buscar essa paz? Na comida. Não sei se você é do tipo que trabalha o dia inteiro, daí chega, come. Quando para comer. Aí relaxa, aí coisa boa. Sua mente está ligou o relaxamento à alimentação. E a alimentação deve ser uma fonte de prazer. Mas ela não deve ser o salvador da sua vida, porque aí o tiro vai sair pela culatra. Por quê? Porque vai causar uma outra dor, que é a obesidade, que é o sobrepeso, né? Porque não é só quem está obeso que sofre. Quem tem sobrepeso, seja 2, 3 quilos, sofre também. Você é dessas pessoas que ficam o tempo todo pensando no seu peso, mas não consegue emagrecer, não consegue arrumar uma solução. Sabe por quê? Quanto mais você pensa em emagrecer, mais você pensa em comer ou no que você vai ter que parar de fazer para emagrecer. E isso é algo que acontece automaticamente. Por que acontece automaticamente, André? Esse é um desejo que eu tenho, o desejo de emagrecer. Isso vai acontecer porque a sua mente está treinada a buscar ali essa fonte de prazer, que é rápida, fácil, barata, de certa forma. Eu sempre digo, eu acho que emagrecer, eu acredito de verdade, é mais rápido, mais fácil e mais barato do que engordar. Você só precisa saber como fazer esse treinamento na sua mente. Sabendo que eu criei o método e eu engordei. Então eu tô indo contra as minhas próprias palavras. Saber não adianta nada, tem que fazer. E eu só emagreci quando eu sentei, respirei e fiz tudo que eu ensino no método, que daí o emagrecimento ele é completo e é que eu tô te ensinando a base, que eu vou te ensinar agora também, tá? Nessa nossa aula de hoje. Mas antes eu preciso que você entenda e aceite dentro de você o que é que te faz sofrer. Porque a gente precisa da força, da dor também para emagrecer. Então a gente vai emagrecer pelo amor, pela dor e pela repetição. É assim que o ser humano aprende. Sabia disso? É assim que a gente muda. Quem é que já levou um choque e mudou completamente um hábito? Você se assusta com uma coisa e não faz mais. Por exemplo, bate o carro e não dirige mais. Esse é um exemplo. Perde alguém de alguma forma, nunca mais faz aquilo. Então tá ligado à dor. E ao amor também, eu gosto muito do exemplo do amor. Eu até os 24 anos, quando eu engravidei da Maitê, eu não conseguia comer nem salada, nem legumes. Eu realmente era verdadeiro isso em mim. Eu tinha náusea, assim, se eu colocasse um pedacinho. Cebola, qualquer coisa, imagina. E no dia que eu peguei o meu exame de gravidez, o meu primeiro almoço foi com salada e legumes. O que eu fiz, que eu faço até hoje, eu sempre misturo com um pedacinho de carne, alguma coisa assim, pra dar uma tapeada, ou eu aqueço, ou coloco molho em cima. Como? Adoro. Hoje em dia eu posso dizer que eu adoro. O amor fez eu dar uma virada. Você já passou por alguma situação dessa, de amor ou de dor, em que uma coisa que era um hábito em você, e hábito é a coisa mais difícil de mudar, se você não tiver uma estratégia. Para mudar um hábito, você leva, no mínimo, 21 dias repetindo um novo hábito. Aí é que tá a dificuldade. Conseguir fazer ininterruptamente por 21 dias esse novo hábito. Mas também pode ser fácil, porque eu já criei para você. O que eu tenho no emagrecimento, que é para que você fique, então, o quê? Apazigue o seu coração. Eu vou dizer, eu tinha uma boa condição financeira, uma boa condição, tenho, graças a Deus, ainda intelectual. Como eu falei, nasci lá na roça de favor, né? Construí as minhas coisas por meio de muito estudo, trabalho, tive ajuda, tava tudo indo muito bem, mas eu tinha uma infelicidade tão grande dentro do meu coração, nesses últimos anos em que eu engordei,
que não tinha explicação, não adiantava, tá? Nada adiantava. Meu maior sonho era emagrecer. Eu não vou dizer que eu não tenha tristezas ainda, eu tenho. E você mesmo que emagreça também terá. Nós somos humanos, então a gente oscila. Tem um momento mais alegre, outro momento mais triste, graças a Deus. Senão a gente seria, né? Não existe ser sempre feliz e sempre alegre. Nós temos essa questão hormonal, nós somos humanos. Você já viu quantos idosos que são gordinhos? São raros, existe, mas é muito raro. Então, a longevidade e a saúde estão ligados também a você ter um corpo sem excesso de peso, porque o excesso de peso, a gordura, ela é uma inflamação, ela é uma doença, certo? A gente tem 63% das pessoas no Brasil com ansiedade severa, 59% com depressão. Você sente uma tristeza profunda? A depressão pode vir, tem várias causas, e ela pode te fazer engordar. E você, quando engorda, por exemplo, por ansiedade ou qualquer outro motivo, você também pode desenvolver uma depressão. Então vai ficando cada vez mais triste, mais para baixo, né? A ponto de não levantar da cama, de não tomar banho. Isso é muito triste. Uma ansiedade a ponto de você ganhar um prêmio, comprar uma casa, um carro, sei lá, um celular que seja, e você não consegue nem usufruir daquilo, tá sempre pensando que vai ser roubado, que não vai dar certo, que não vai conseguir pagar, que... Enfim, que nunca vai emagrecer, que nunca vai ficar bonita, que nunca vai se gostar. Tá sempre pensando negativo. Não existe ansiedade de um pensar positivo, ela é negativa, como a depressão também. Só que são coisas diferentes, né? E ansiedade também nesse excesso de pensamento em que a mente não consegue ter uma linha de raciocínio, uma linha de fazer, é tudo muito difícil. A gente tem elementos, tem maneiras, tem técnicas para que você consiga controlar e viver muito bem. Obrigada, né? Quem é que quer algo diferente? A gente quer viver bem, a gente quer ser feliz, a gente quer ter paz, a gente quer ter saúde, beleza, poder colocar uma roupa e se sentir bem, entrar numa loja e se sentir bem, né? Parar de sentir vergonha de entrar numa loja, aquele olhar da balconista. Ou às vezes eu vejo que tem gente comendo assim, que sente vergonha do que os outros estão olhando, que tá comendo, porque tá com sobrepeso. Você já sentiu que os outros estão te olhando? Estão olhando pra tua barriga, estão olhando pro teu corpo, pros teus braços, enfim. Vergonha de ter relação sexual com o marido, com o namorado, vergonha de se relacionar. Esses são os campeões de audiência nas queixas. Biquíni, vergonha das pernas, da celulite, de tudo, né? Pode estar pintada de ouro, coberta de diamante, enquanto você não tiver com o peso corpo dos seus sonhos, você não está feliz. É triste mesmo a gente não estar com o corpo que a gente gosta. Eu sei disso, como eu falei, eu sei de prática clínica, de ver muitas mulheres sofrendo. Essa técnica pode ser usada por homens também. A máquina de emagrecer, que é a base de tudo. O método que eu tenho gravado, que é o Emagreçamente, que não, ele é só para mulheres, porque deve ter várias dessas técnicas, sempre falando da nossa rotina, do nosso cotidiano, do nosso sonho, todas essas reprogramações de 3 minutinhos, sempre voltado à realidade da mulher, com roupa que a gente usa, com coisas que a gente deseja. Por isso que ele é tão eficaz também, porque ele vai encontrar um gatilho dentro da sua mente. Pode ser que você me achou muito bonita com essa roupa, por exemplo, e que você ficou, sei lá, você lembra da sua melhor amiga que tinha uma roupa assim, ou de você, um dia que você foi num momento bem legal, você tava com uma roupa parecida com essa, alguma coisa assim. Digamos, isso pode ser um gatilho, outro gatilho pode ser o meu brinco, pode ser de coisas boas e de coisas ruins. Coisas que você não percebe, mas que a sua mente subconsciente percebe. Queira você ou não, tudo está sendo captado o tempo inteiro. São milhões de informações que são armazenadas no subconsciente, queira você ou não. Então por que você vai ficar como se fosse um robô sendo programado pelo outro, se você pode fazer a sua programação? Se existe programação para você emagrecer? Quando você fica olhando na rede social e vê um monte de coisas, e comida e coisa, e você sente fome, como eu falei na aula anterior, que a fome que é diferente da vontade de comer, que tem a ver com o quê? Com a nossa mente, com esses registros que a gente tem na nossa mente.
Quem é que já ouviu falar nessa história do sapo? O sapo é colocado na água fria, num tacho, e aí eles começam a aquecer esta água e ela vai ficando gostosinha. E o sapo vai relaxando cada vez mais e fica gostoso. Ele acha que tá numa hidromassagem. Oh, coisa boa! E aí ele fica meio tontinho, fora de si, a água ferve e ele morre. Ele não consegue sair dali. É assim que é construído um hábito. Você começa a comer aquilo que é gostoso, que é no excessivo, né? Comer sempre é bom comer. Você começa a ter um hábito que seja o seu de comer excessivamente em algumas horas do dia ou que seja de comer o dia inteiro nesse impulso em que você vai nesse processo inconsciente e aquilo é gostoso. E quando você vê, a água ferveu e você morreu por dentro de tristeza e você aí, né, isso é claro, uma morte ali, digamos, psicológica, uma morte da sua alegria, do seu esse desistir, esse tentar de tudo. Por isso que eu digo, emagrecer tem que ser sem dieta, sem atividade física e sem remédio. Mas eu não posso fazer atividade física? Pode e deve, mas não para emagrecer. Para ter saúde, para ficar gostosa, para ficar bonita. Para emagrecer, não. Quando você aposta na atividade física para emagrecer, você fica doente numa semana e continua comendo mesmo, você engorda. Quando você aposta numa dieta restritiva que você não consegue manter pela vida toda, do que adianta? Depois você vai engordar mais ainda. Remédio, então, nem se fala. Diversos problemas, desenvolve problemas de ansiedade, outros problemas no corpo, e quando para, engorda mais ainda. E isso é estatístico e isso é real. E agora, meu Deus do céu, Andréia, o que é que eu vou fazer? Você vai reprogramar a sua mente. Como eu reprogramei, como tantas outras mulheres mundo afora reprogramaram. Para que você tenha, sim, este prazer, consiga viver, saber, não é uma bolacha, um chocolate que vai te engordar. Por falar nisso, tem uma pesquisa que eu achei bem bacana. Olha aqui, ó. 61% das mulheres brasileiras querem emagrecer. Adivinha quem fez essa pesquisa? O interesse de quem? Da Nestlé. Por quê? Para criar um produto doce, chocolate, coisas que não engordem. Sempre tem alternativas. Sempre dá para misturar, entendeu? Então você que vai escolher o que vai fazer, eu só te peço que você escolha algo que seja sustentável para você. No Emagreçamente, eu dou um e-book low carb, que foi o que eu aderi, o que eu gosto de fazer, o que deu certo pra mim, é o que eu acho fantástico, o que tá na moda. Low carb não é zero carboidrato, é low, é pouco. Combinado? Então lá eu dou das receitas que eu comi também. Mas cada um vai escolher, como eu já falei na aula de ontem, pesquisa, faz suas pesquisas, escolhe. Se não souber, para quem participa do método, eu dou toda a assessoria durante 1 ano, tá? Eu tiro dúvida, sou eu mesma que tiro, combinado? Exceto de sistemas, que daí não sou somente eu. Vamos à máquina de emagrecer, que é o que eu vou te ensinar agora, tá? Deixa eu falar uma coisa muito importante para você nessa máquina de emagrecer que você vai usar também, que faz parte do emagrecimento, de tudo que eu uso. Você sabia que a hipnose, diferente do que muitos pensam, que é aquela de palco que passava lá na banheira no show do Gugu, do Faustão, do Silvio Santos, enfim, tantos outros e canais e tudo de show, ela nem deveria ter esse nome, ela é completamente diferente da hipnose clínica, que é usada em diversos hospitais mundo afora para ajudar e com muito sucesso na melhora do corpo físico, na redução extrema das dores. Então existe um outro lado que talvez você não conheça dessas técnicas. A grande questão eu vou te dizer qual é. Guarda isso aí, para a tua vida, para a tua família. Tem curso de hipnose de final de semana que qualquer pessoa pode fazer. E aí você vai fazer uma hipnose com uma pessoa dessa, ela vai fazer o que com você, com a sua mente? Então quem vai aplicar a hipnose tem que ser um parapsicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, um psicólogo, alguém que tenha uma formação de base para fazer o que vem depois.
e a auto-hipnose, que daí é feita por você, dentro das suas diretrizes daquilo que você deseja. Ninguém manda você roubar um banco e você vai roubar, ninguém manda em hipnose você se jogar de uma ponte e você vai se jogar, isso não existe. Só existe com consentimento, e melhor ainda essa que você faz comigo, que é a auto-hipnose, então completamente feita por você. Eu tenho toda uma narrativa e você segue a minha narrativa dentro disso que a gente se propõe, certo? Lembrando que eu tenho formação para isso. E deixando bem claro que quando eu comecei na estética anos atrás, eu comecei a fazer hipnose sem nem saber direito o que eu estava fazendo. E aí eu fui procurar estudar, porque aquilo dava tanto resultado, era para ser só um relaxamento. É que os nomes, a nomenclatura, o nome vai mudando para a mesma coisa. Então é muito mais simples. Quando eu gosto muito desse exemplo de quando você olha para um filme e você se emociona. Tem uma pesquisa que ela foi feita assim, ó. Vão tirar o cortisol do seu sangue. Cortisol, o sangue, e vão avaliar a taxa desse hormônio do estresse. E aí colocam um filme para você ver com cenas horrorosas. Tiram de novo, isso é tudo imediato. A mocinha tá aqui avaliando o sangue na hora, dá para fazer, né? Com um laboratóriozinho móvel. E essa quantidade desse hormônio subiu imensamente. Você não está sendo assaltado, não está sendo estuprado, não está apanhando, não está acontecendo com você nada de nenhuma dessas cenas que você viu no filme. Mas o seu corpo sofreu como se você estivesse vivendo. O lado positivo disso é que a gente usa isso para eliminar dores, para auxiliar no seu emagrecimento, fazendo com que você tenha um comportamento que te leva a emagrecer. Por enquanto que você não mudar a sua mente, seu subconsciente, você pode até emagrecer, mas você vai voltar a engordar. No verão ou no inverno, colocar uma roupa, ficar bonita, se sentir em paz com você, ser admirada pelas outras pessoas, receber elogio. O que você tá fazendo? Que bonita que você tá. Isso não é fantástico? É isso que você quer. E é isso que você vai conseguir. Tá bom? Agora eu vou passar para você a tabela do emagrecimento. Olha bem para ela. Você vai preencher o peso de hoje. Depois você vai preencher o peso que você quer. Agora eu vou ter que tirar para olhar aqui. Aí você coloca a data de hoje aqui, início, ó. A data do início, o peso de hoje. E a meta que você quer na próxima semana, a meta vai para a linha de baixo. Que a próxima semana é daqui 7 dias, onde está o número 1. Tá? Então, como é que você vai preencher? Você vai pegar o dia de hoje, vai olhar no calendário que dia é hoje. Vai olhar no calendário os outros 7 dias para frente, quando dá. Depois você olha os outros 7 e vai. Então, digamos, hoje é quinta-feira. Quinta-feira da semana que vem, que dia é? Primeiro preenche com as datas. E depois você colocou o peso de hoje e vai colocar qual é o peso dos seus sonhos. Então, primeiro, você vai colocar, para preencher essa tabela, você vai colocar a sua meta, seu peso dos sonhos, o seu nome, a sua data de nascimento, a data de hoje, o peso que você tem hoje, digamos que seja 60 quilos. Na semana que vem você quer 58, na outra 56, 54, 52 e 50. Tá? Então deu. Aqui a gente tem 58, 56, 54, 52, 50. 5 semanas, um mês e pouco você atingiu o seu peso dos sonhos, eliminando 10 quilos. Por que isso, Andréia? É muito importante. Você quer colocar 1 quilo por semana? Coloca. Isso é você que vai decidir o que é que você está disposta a fazer, o que você sabe fazer, o que você quer manter. Tem gente que coloca 3 na primeira semana, que é sempre mais fácil. Mais fácil para quem sabe o que fazer, né? Tem gente que coloca 2. A maioria entre 3 e 2, ele é muito comum. Hoje a gente tem até vários médicos falando que isso é bem básico, tá? 2 quilos por semana não é o fim do mundo, é completamente diferente do que se pensava antigamente. Como também
Falavam que o jejum não era algo que se podia fazer. Hoje a gente sabe que o jejum deixa a pessoa mais animada, com mais vontade de fazer as coisas. E a cada hora que passa do dia você vai se sentindo melhor, mais tranquila. Agora, cada hora que passa até chegar a hora que você determinou que vai comer. E aí tem que comer o quê? Legume, salada, carne para quem come, ovo. Isso é muito importante. Se você comer um carboidrato, vai chupar. Não tô aqui para dar dica de alimentação, mas é o básico que eu tenho que falar, porque eu já vi gente comendo bolacha recheada quando sai de jejum. Aí é claro que não emagrece, né? Pelo amor de Deus, ainda é capaz de desenvolver uma doença. Ter um choque. Feito até aqui? E deixa eu mostrar essas fotinhos aqui para você. De novo. Para quem já viu, deixa eu me mostrar. Eu sabia tudo isso e eu não fazia. E eu estava assim, tcharam, 15 quilos a mais. Quando eu criei no formato de método gravado, que é o emagrecimento, foi aí que eu emagreci. Quando eu preenchi a tabela, eu dava para as pessoas fazerem a tabela, mas eu nunca tinha feito. Bobinha eu, né? Bobinha. Mas talvez tenha mão divina aí. Porque senão eu não teria criado um método gravado, porque eu ia viver só trabalhando de consultório. Eu não ia nunca imaginar que eu poderia ter um método que ia ajudar tantas pessoas em tantos países. Daqui não gosto nem de olhar. Chega. Quem quiser ver depois, vai nos links ali, vê. Tem tudo. Curte que quando eu falo essa palavra cai. Tem os antes e depois de outras pessoas. Feito, entendido essa parte da tabela. Outra coisa que eu acho fundamental, eu acho não, é fundamental. Sempre vou falar isso, não teria como eu ajudar sem falar. Respiração, tabela, né, das metas semanais e respiração, tabela das metas semanais e as fotos. A gente precisa escrever, ver, ouvir, a gente precisa usar os nossos sentidos para emagrecer. E a gente precisa usar o quê? O amor, a dor e a repetição. Sim, só que isso é sempre fácil, pensa. São 3 minutos 3 vezes por dia que você pode emagrecer até deitada. Porque você vai ouvir ali e vai começar a fazer esse trabalho de reprogramação mental, estando sentado ou deitada, conforme ali a narrativa que eu dou, que eu acho que é fundamental. E você precisa então também se responsabilizar com você. Só você pode se emagrecer. Eu passo tudo, mas você tem que fazer. Lembra que eu sabia e não fazia? Tchan, tchan, tchan. De lado, de frente, tá faltando uma folha. Certo? Vamos lá? Próxima parte. Você tem que fazer as suas fotos. Como é que faz as fotos? Você vai fazer as fotos de frente, de lado e de costas. Você vai deixar o seu celular parado numa altura mais ou menos da sua cintura que pega o seu corpo, que pode ser provavelmente numa mesa, apoia ele com um livro, dá teu jeito, vai no timer ou no temporizador, que eu saiba só tem esses 2 nomes. Existe sim na sua máquina fotográfica para você fazer sozinha. Fica de frente de uma luz de janela, de calcinha e sutiã, ou de preferência de biquíni, porque acredito que um dia talvez você queira postar o seu antes e depois. Não é verdade? Quem sabe? Desejo que sim, que você se orgulhe de você e que você queira compartilhar e ajudar tantas outras pessoas que precisam entender que é possível, tá bom? Olha aqui como é que eu criei para orientar você, que vai te ajudar bastante. Sempre, né? O nome, a data, tá certo? E aí você vai colocar as suas fotos, ó, de frente, agora que você começou, e depois de você fazer o método, você coloca aqui.
Você pode imprimir e colar aqui, que eu acho muito melhor, mas você também pode fazer no digital, no seu próprio Word, né? Na maneira que você usa para fazer. Aí a gente tem aqui o quê? De lado, de novo no dia que você iniciou e depois de concluir, então, ali ter o seu peso dos sonhos. Agora, eu tinha falado de lado, agora falta a de costas. Tá? Então tem a folhinha para você preencher, tudo lindo e maravilhoso. Quem é que já ouviu falar do mapa mental que a gente faz? A gente tem um mapa mental no Emagreçamente também, mas eu vou falar agora do mapa mental que a gente vê em todas as redes sociais mundo afora, que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo fazem. Então a gente vai fazer isso também para emagrecer. Quando a gente cria a partir de imagens, e aí tem as minhas narrativas para que você crie as suas próprias imagens, e também tem como você usar alguém mais ou menos com a mesma idade, mesma estatura, que é para que você crie ali um desejo, visualize que é possível para você, por isso sempre mais ou menos da mesma idade e estatura, um corpo dos sonhos. Essas visualizações elas vão te ajudar, e o ato de fazer isso, preencher essa tabela, tirar as suas fotos, você já saiu da inércia, que a inércia é o que engorda, que é o que eu estava gorda, saber não adianta nada, tem que fazer. Combinado? Não adianta você começar a fazer o Emagreçamente, entrar no método e não assistir as aulas. E eu quero te dizer que eu vejo lá na plataforma da Hotmart quando você assiste, quando você não assiste. Então, tem um grupo de assessoria no Emagreçamente que eu que respondo. E se a pessoa me faz uma pergunta meio fora da casa, eu vou lá e olho, pô, que isso, né? Se vê as aulas certinho, dá certo, eu garanto. E eu de todo o meu coração e a minha alma dou a assessoria, tiro as dúvidas, respondo, faço áudio, faço o que tiver que fazer. Porque para quem não sabe, o Emagreçamente é o grande amor da minha vida. Fora a Maitê, por enquanto. Aí depois a gente tem uma escala, mas eu não vou mentir que eu sou completamente apaixonada, porque eu já mudei a vida de muitas pessoas, vou mudar a sua vida, mudei a minha vida, graças a Deus, com esse método maravilhoso, que são 3 minutos, 3 vezes por dia. Ficou certo isso? Tá? Pegaram o porquê dessas fotos? Ficou claro o porquê de tirar foto? Você pegou? Você entendeu o porquê que você precisa tirar essas fotos? Fala pra mim, sim ou não. Vou mostrar aqui um exemplo das fotos. Depois eu vou até colocar, deixa eu ver aqui, ó. Ah, essa é a minha foto que eu tirei no início do método, olha aqui. Quando eu comecei a fazer de costas. Larguei o timer. Eu nunca tinha visto essa gordura aqui. Eu não tirei de biquíni, né? Mas o ideal é de biquíni ou calcinha e sutiã. Melhor é o biquíni, se tiver. Ou uma calcinha sutiã preta, uma coisa que não apareça tanto que é calcinha sutiã, melhor ainda se você pensar em usar. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha que bonitinha. Ela tinha 104 quilos quando ela começou. Acho que era 104,500, se eu não me engano. De lado. Ela permitiu, tá? Só pra deixar bem claro. Ela permitiu porque ela disse que ela estava sofrendo há tantos anos e ela realmente queria ajudar outras mulheres a emagrecerem de verdade, porque era muito sofrimento, muita tristeza, e a Beth tinha bastante já, estava com problemas de saúde também. Problema para caminhar, ela disse que ela se sente muito jovem, ó. Mãozinhas para baixo, de frente. Porque se você tira, claro, é melhor do que nada, mas se você tira com o próprio celular, olha que emagrece muito, não é o que você quer, nós vamos usar a dor de você olhar essas fotos. Tipo, meu Deus, o que foi que eu fiz comigo? Eu vou me mexer agora. Lembra que eu falei que é pela dor, pelo amor e pela repetição? Tá. Acho que eu mostrei de frente, de lado, mas você já entendeu, que é de costas também, que eu não tô achando agora. Agora deixa eu te falar outra coisa. Muito, 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 muito importante, que é para que você entenda, aceite no seu coraçãozinho, e tem mais uma coisa maravilhosa ainda. Vamos preencher esta tabela para a próxima aula? Promete para mim? Antes de assistir a próxima aula, você vai preencher a tabela e tirar as fotos?
Eu me sinto verdadeiramente ligada a você, sabia? Você sabia que não importa o dia que você vê uma aula, não importa quanto tempo, existe uma conexão conforme uma explicação. Nós estamos conectadas, mesmo que você veja essa aula anos depois, as nossas mentes se conectam, não há linha do tempo. Já ouviu falar? Deixa eu falar um pouquinho aqui. Masaru Emoto. O que ele fez? Ele colocou palavras escritas em vasinhos com água, tubos com água, congelou e depois fotografou com um microscópio. E aí, olha como é que ficaram essas moléculas. Deixa eu mostrar de novo. Dá pra ver? Sinfonia de Mozart, Imagine, deixa eu ver aqui, é que eu tô lendo aqui por trás. Obrigada, que seria graças, paz e palavras ruins e heavy metal. Olha aqui a paz e o graças, que lindo. As músicas, aqui a música mais, né, agressiva e as palavras agressivas. Nós somos formados, aí vai ter, são muitas pesquisas hoje em dia, vão dizer de 70% até 85% de água. Se as palavras mudam essas moléculas, elas mudam também as suas moléculas. Por isso que eu uso as afirmações positivas, por isso que aqui na caneca e em tudo que eu ensino vai ter as afirmações das palavras. Então aqui na caneca vai dizer assim, ó: eu aceito, me permito e agradeço por poder fazer o que tiver que fazer hoje para atingir a meta da semana, porque eu me amo. Daí a gente olha aqui, tem a meta que você vai marcar sua. E aqui na frente tem a meta dos seus sonhos. Estou trabalhando com palavras. Você pode não estar lendo necessariamente em voz alta. A gente está fazendo a mesma coisa que ele fez aqui com esse teste quando a gente usa essa caneca. Ficou claro que a palavra escrita tem poder? Por isso das afirmações positivas. Eu estou falando coisas que são comprovadas cientificamente para você. Esse aqui não vou explicar hoje, que é muita coisa. Ah, eu tenho mais bonito aqui, ó. O amor e ódio maiorzinho para ver. É muita diferença. Pelo amor de Deus, é muita diferença. Na aula de ontem eu falei do cachorro bom e do cachorro mau dentro de você. O cachorro mau fica falando essas palavras, não vai dar certo, não vai conseguir, isso não é verdade, não é pra você. E o cachorro bom fica, vai dar certo, você vai conseguir, você merece, você vai atingir a sua meta da semana, você vai emagrecer, você vai conseguir. É assim que funciona. E qual cachorro que vai vencer nesse duelo? Aquele que você alimentar mais. Como você está há muito tempo alimentando o seu cachorro mau, por isso que eu tenho tudo isso no formato de um método para que você consiga, então, colocar aí na sua mente subconsciente tudo que tem que ser feito de forma muito simples, prática, com 3 minutos, 3 vezes por dia e então emagrecer. Hoje a gente aprendeu a fazer a tabela do emagrecimento e aprendeu a importância das palavras afirmativas, a importância de quanto isso muda a nossa mente, da palavra escrita, por isso que você escreve também na tabela. Então é verbalizar, é escrever, e isso junto com uma respiração cria um movimento na sua mente que faz com que grave no seu subconsciente. Se fosse para fazer sem a técnica de respiração, todo mundo emagrecia. Não emagrece porque não acessa o subconsciente. Aí a gente entra naquilo, saber não adianta nada, tem que fazer. Vamos fazer? Combinado? Vamos lá? Todo mundo preparado? Agora é só seguir a minha voz. A minha voz será a sua voz a partir de agora. Combinado? E a parte que é a parte do peso, que só você sabe o peso que é o seu peso meta da semana e só você sabe qual é o seu peso dos sonhos, você verbaliza em voz alta se você puder ou mentaliza. Voz alta sempre melhor, porque para falar você organiza, isso retorna pelos seus ouvidos. Então a gente tem um trabalho extra. Se não for possível, faça apenas mentalmente. Tem momentos que a gente faz somente mentalmente, alguma das técnicas do método também. E outras são faladas. Combinado? Vamos lá?
Quem puder sentar na posição de índiozinho, que é perninhas cruzadas, assim, em posição de meditação, senta. Sentada, vamos à técnica. Na posição de índiozinho, ou sentado, que é essa posição de meditação, de preferência. Pode fazer deitada também, pode, mas nesse momento, o ideal, neste primeiro momento, é que seja sentada. Ombros para trás e para baixo, como eu expliquei na aula anterior, tem um porquê. Olhe um pouco acima da linha dos seus olhos. Você pode fechar os olhos ou permanecer de olhos abertos. Se você estiver de olhos abertos, eu sugiro que você cole na parede, na sua frente, ou visualize, se você consegue, o peso meta da semana. E embaixo, pequenininho, você vai deixar o seu peso dos sonhos, tá? E aí você vai fazer 3 apneias sem ar. Tira todo o ar. Vamos lá, junto comigo agora. Tira todo o ar dos pulmões. Fica sem ar. O máximo que você conseguir, relaxando ao mesmo tempo, com ombros para trás e para baixo e mentalizando a sua meta da semana e a sua meta dos sonhos, o seu peso dos sonhos. Quando não aguentar mais, respira. Isso, respira um pouco, toma o ar. E vamos para a próxima apneia sem ar. Solta todo o ar. Segura sem ar. Caso você precise tapar o nariz porque você não consegue fazer sem, tape. Segura, relaxa, sorria, mentaliza sua meta da semana, sua meta dos sonhos. Isso. Respira quando precisar. Não precisa ser exatamente conforme a minha fala, um vai aguentar mais, outro menos. Tá tudo certo. De novo, solta todo o ar, inspira primeiro, depois solta tudo, limpando. Muito bem. Segura. Quando não aguentar mais, respire. Mantenha a posição, respire longo, respire lento. Continua agora bem longo e bem lento. A sua intenção neste momento é soltar o ar no dobro do tempo que você leva para inspirar. Então você vai encher devagar e soltar mais devagar. Na hora de soltar, você só deixa vazar. Você não faz força para soltar. Deixa só o ar vazar enquanto você relaxa. Sem nenhuma pausa, como uma montanha russa, bem tranquila. No seu tempo. Inspira e expira. Mais um pouquinho. Mentalizando o seu peso meta da semana, o seu peso dos sonhos. Repita em voz alta ou mentalmente que eu aceito, eu permito e agradeço por poder fazer o que tiver que fazer hoje, para alcançar a minha meta da semana e a minha meta dos sonhos. E diga, qual é a minha meta da semana? E a minha meta dos sonhos? Fala qual é a sua meta. Porque eu me amo. De novo. Eu aceito, eu permito e agradeço por poder fazer o que tiver que fazer hoje para atingir a minha meta da semana, que é de e a minha meta dos sonhos, que é de porque eu me amo. Continua respirando longo e lento.
aceitando no seu coração. Isso. Que você vai fazer o que tiver que fazer. Voltando a sua mente pro aqui e agora, junto comigo. Como foi? Nessa próxima aula, eu vou te ensinar a unir todas essas técnicas, junto com a tabela que você preencheu, junto com as fotos que você tirou, sabendo qual é a data em que você terá alcançado o seu peso dos sonhos, certo? Com a técnica de respiração unida, com essas palavras que você aprendeu a fazer, e a gente vai então evoluir, onde eu vou te ensinar a fazer uma dinâmica para você. Você vai aprender a fazer uma dinâmica, uma das que eu tenho, não é uma das porque vai ser a sua. Eu tenho várias prontas. Então eu tenho todas essas dinâmicas no Emagreçamente, onde eu dou acompanhamento para você durante 1 ano, assessoria, muito material para você. É tudo gravado, você pode começar as aulas agora mesmo. E é com esse método que eu emagreci os meus 15 quilos. Saber não adianta nada, tem que fazer. Eu desejo de verdade que você venha ser a minha aluna, que você se presenteie porque você merece o melhor, você merece a alegria de poder usar a roupa que você quiser, de receber elogios, de ir aos lugares que você quiser, de ter orgulho, de coragem, orgulho de ir a festas, de receber esses elogios, coragem de entrar numa loja que tenha roupa para você. Desde a mais cara, se você tem condições financeiras, a mais barata, não importa. Que tudo fique bem para você, que você se sinta muito bem com o seu corpo, que você viva mais, que você tenha muito mais saúde, que você tenha alegria, que você tenha o direito, se dê esse direito de ter esta liberdade, poder, meu Deus, caminhar numa praia, levantar e ir até uma piscina. Que prisão é essa que você não tem a liberdade de levantar e caminhar na frente de outras pessoas, de outros seres humanos como você? O que você até vai, mas ali dentro da sua cabeça sempre aquela vergonha, meu Deus, estão me olhando, né? Tá tudo horrível aqui, essa tristeza, essa prisão. É dela que eu quero te livrar, porque eu já estive nela, como você sabe. Eu já fui, me deixaram passar, nunca vou esquecer disso, na frente na fila do supermercado, achando que eu estava grávida, tamanha estava a minha gordura. Não tenho fotos, infelizmente, desse antes ali, com 15 quilos a mais, porque a gente se esconde. Então, onde a gente chega? Que ponto a gente chega? De se esconder da vida das pessoas, de comer o dia inteiro como se fosse, desculpa dizer, mas como se fosse um animal que está para engorda, que come o dia inteiro. E eu também comia várias vezes por dia, então, me dou o direito de dizer isso, que está agindo nesse condicionamento, ou de comer muito em poucas vezes por dia, ou de unir todas essas coisas por conta de toda uma estrutura que você não tem culpa, de verdade. Você entrou nisso e não consegue mais sair, como o sapo na água morna, e é isso que eu te convido para te ajudar. Vem ser minha aluna comigo. E aproveita todo esse conhecimento A Máquina de Emagrecer que eu estou te passando aqui. Que você terá uma grande mudança na sua vida, já começando com ele. Tá certo? Até amanhã, ou até daqui a pouco, que seja, na nossa próxima e última aula da Máquina de Emagrecer. Tá bom? Vem ficar magra comigo, tá bom? Beijo!